Milionário rejeitou todas as pretendentes, mas se encanta quando encontra a entregadora mãe solteira. Está atrasada. A voz cortou o ar como vidro. Sara apertou a alça da bolsa de entregas em seu ombro, o peso parecendo triplicar. Em seu outro braço, o pequeno Heitor se mexeu, sonolento. Me desculpe, senhora. Foram só 10 minutos. O trânsito estava impossível e eu tive um imprevisto. Problemas seus, não meus. A mulher Luana ajustou os óculos de grau no rosto, seus olhos, azuis faiscando de impaciência por trás das lentes. Ela olhou de Sara para o menino aninhado em seu colo e de volta, com um desprezo mal disfarçado. O combinado era 12:00. São 12:10. Eu tenho uma reunião em 5 minutos. Não posso mais almoçar. Mamãe, quero ir para casa, Heitor sussurrou, esfregando o rosto no ombro de Sara. Já vamos, meu amor. 1 minutinho, Sara murmurou. Para ele, antes de voltar o olhar suplicante para Luana. Senhora, por favor, se eu voltar com o pedido, o valor será descontado de mim. É um pedido grande. Luana soltou uma risada curta e sem humor. Talvez da próxima vez você aprenda a ser pontual, ou a não trazer uma criança para um ambiente profissional. Ele não tinha com quem ficar. A cuidadora... Não me interessam suas desculpas. Luana a cortou. Não quero mais a comida, pode levar de volta. Tenho certeza de que seu aplicativo de entregas tem políticas para lidar com a incompetência de seus funcionários. As palavras atingiram Sara como um tapa. Incompetência. Ela engoliu em seco, sentindo o rosto queimar. Estava exausta, correndo o dia todo, e tudo por causa de 10 minutos. Ela se preparava para dar as costas, derrotada, quando outra voz calma e grave preencheu o silêncio tenso. Algum problema aqui? Um homem alto, de terno impecavelmente cortado, estava parado na porta de um escritório adjacente. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado e seus olhos transmitiam uma autoridade tranquila. O rosto de Luana se transformou instantaneamente. O desprezo derreteu, substituído por um sorriso adocicado. Rafael, imagina, problema nenhum. Só um pequeno contratempo com o serviço de entrega, mas já resolvi. O homem, Rafael, não olhou para Luana. Seus olhos estavam fixos em Sara, em seu rosto cansado, mas digno, e no menino em seus braços. Eu ouvi a conversa. Pareceu mais do que um pequeno contratempo. Sara sentiu seu coração acelerar. Ela só queria sair dali, desaparecer. Não foi nada, senhor. Eu já estou de saída, disse ela, a voz um pouco trêmula. Rafael deu um passo à frente, ignorando completamente a presença de Luana. Qual o valor do pedido? Sara piscou confusa. O quê? O pedido que ela recusou. Quanto custa? São R$ 187. Luana interveio, rindo como se fosse uma piada. Rafael, não seja bobo. Você não vai comer essa comida fria, vai? Podemos pedir algo no restaurante do térreo. Ele finalmente se virou para ela com uma frieza polida. Eu decido o que eu como, Luana, e estranhamente me deu um apetite súbito por este pedido em particular. Ele voltou a se dirigir a Sara. Eu fico com tudo. Sara balançou a cabeça. Senhor, não precisa fazer isso. A culpa foi minha. Eu me atrasei. 10 minutos não é um crime. Eu quero a comida. Ele tirou do bolso uma carteira de couro. Você tem troco para 200? Tenho, sim. Não precisa, disse ele, estendendo 2 notas de 100. Fique com o troco. Sara olhou para o dinheiro e depois para o rosto dele. Havia algo em seu olhar, não era pena, era outra coisa. Respeito? Ela não podia aceitar. Não, senhor, eu não. Posso. O valor é 187. Aqui está o seu troco. Ela rapidamente pegou R$ 13 de sua pequena pochete e estendeu para ele, junto com a máquina de cartão, para que ele pudesse inserir a senha. Ele a encarou por um momento, um leve sorriso surgindo no canto de seus lábios. Ele pegou o troco, mas sua expressão dizia que a batalha não havia terminado. Qual o seu nome? Sara. Sara. Ele repetiu, o nome soando diferente em sua voz. Pois bem, Sara. Obrigado pelo almoço. Ele pegou as sacolas de papel das mãos dela. Por um segundo, seus dedos se tocaram. Sara sentiu um choque elétrico inesperado, um calor que subiu por seu braço.
Ela recuou rapidamente, ajeitando Heitor em seu colo. De nada, senhor. Com licença. Ela se virou, ansiosa para escapar. Enquanto caminhava pelo corredor luxuoso, podia sentir os olhos de Rafael em suas costas. E podia ouvir a voz irritada de Luana. Você não precisava ter feito isso. Deu dinheiro para essa... Essa o quê, Luana? Uma mãe solteira tentando trabalhar? Ela mostrou mais dignidade em 2 minutos do que muitas pessoas que eu conheço mostram a vida inteira. Ela foi incompetente. Ela foi humana. Agora, se me der licença, meu almoço vai esfriar. Sara ouviu a porta do escritório de Rafael se fechar, abafando a resposta furiosa de Luana. Ela apertou Heitor um pouco mais forte contra si, o coração batendo uma mistura confusa de humilhação, gratidão e algo mais, algo que ela não conseguia nomear. Ela desceu pelo elevador, saiu do prédio imponente e voltou para a realidade barulhenta da rua, a imagem daquele homem e a sensação de seus dedos tocando os dela gravadas em sua mente. Sara mal conseguiu chegar ao lobby do prédio. O alívio de ter escapado da humilhação se misturava à exaustão que pesava em seus ossos. Heitor, que antes estava apenas sonolento, começou a tossir em seu colo, uma tosse seca e estranha. Tudo bem, meu anjo? Ela sussurrou. É só uma tossinha boba? Heitor não respondeu. Em vez disso, a tosse se transformou num chiado agudo, um som que fez um alarme disparar no cérebro de Sara. Filho? Ela chamou, o tom subindo uma oitava. Heitor, fala com a mamãe. O menino levou as mãozinhas à garganta, os olhos arregalados de pânico. Mamãe, coça. A voz dele era um sussurro rouco, quase inaudível. Não, respiro. O mundo de Sara parou. O lobby luxuoso, as pessoas passando, o som suave da música ambiente, tudo desapareceu. Havia apenas o rosto do seu filho, que começava a ficar vermelho e manchado. O que foi? O que você tem? Seu pânico era uma onda gelada. Ela começou a apalpar o filho, procurando por uma picada de inseto, qualquer coisa. Foi quando seus dedos sentiram um pequeno volume no bolso da calça dele. Ela enfiou a mão e puxou uma embalagem amassada de bombom. Um bombom de chocolate com recheio de pasta de amendoim. Não. O ar fugiu de seus pulmões. Não, 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 não. Heitor, de onde você tirou isso? Filho, você comeu? Heitor apenas choramingou, o chiado em sua garganta ficando mais alto, mais desesperado. Socorro! Sara gritou. Alguém me ajuda, meu filho, ele é alérgico. As pessoas se viraram, olhares curiosos e assustados, mas ninguém se moveu. Pareciam congelados, incertos sobre como agir. Alguém chame uma ambulância, por favor! Foi então que a porta do elevador se abriu e Rafael saiu. Ele viu a cena e a reconheceu imediatamente. Sara, de joelhos no chão de mármore, segurando o filho que lutava para respirar. Em um segundo, ele estava ao lado dela. Sara, o que aconteceu? Amendoim! Ela soluçou, mostrando a ele a embalagem vazia. Ele comeu. Eu não vi, eu não sabia. Ele não consegue respirar. Rafael não hesitou. Ele se virou para o segurança mais próximo. Chame uma ambulância, agora. Diga que é um choque anafilático pediátrico. Prioridade máxima. Ele se ajoelhou na frente dela. A voz firme, mas calma, cortando o pânico de Sara. Sara, olhe para mim, respire. Nós vamos cuidar dele, ele vai ficar bem. O segurança já estava no telefone, passando as informações. Sara apenas balançava a cabeça, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto ela embalava Heitor. Meu bebê, meu bebê. Rafael tirou o próprio celular do bolso, discando um número com uma velocidade impressionante. Alô? É o serviço de emergência? Eu quero saber o tempo de chegada da unidade enviada para o edifício. Sim, é esse mesmo. Ele ouviu por um momento, o rosto se fechando em uma máscara de fúria contida. O quê? 20 minutos? 20? É uma criança. Ele não tem 20 minutos. Vocês estão loucos? Ele desligou a chamada com um movimento brusco. A decisão foi instantânea. Esquece a ambulância. Ele disse, a voz cheia de uma autoridade que não admitia discussão. Não vamos esperar. Meu carro está na garagem. É mais rápido. Vamos. Ele a ajudou a se levantar, praticamente a erguendo junto com Heitor. Vem comigo.
Eles correram para o elevador privativo que levava à garagem. Dentro da caixa de metal, o único som era o chiado terrível de Heitor e os sussurros desesperados de Sara. Aguenta firme, meu amor, a mamãe tá aqui. Vai ficar tudo bem, meu filho, eu prometo. Na garagem, Rafael destravou um sedã preto e luxuoso. Entra atrás com ele. Deite-o no seu colo. Sara obedeceu, o corpo tremendo incontrolavelmente. Rafael entrou no banco do motorista e o carro saiu cantando pneus pelo estacionamento. Assim que chegaram à rua, ele pegou o celular novamente. Não vamos para o hospital público mais próximo, ele disse, enquanto o trânsito se abria à sua frente como que por mágica. Vamos para o Santa Clara. Eu conheço o diretor. Ele colocou o telefone no ouvido. Antunes? É Rafael. Preciso de um favor. Estou a 5 minutos do Santa Clara com uma criança em choque anafilático. Quero a equipe de emergência pediátrica completa, esperando na entrada, não no balcão. Na porta do hospital, entendeu? Houve uma pausa. Sara podia ouvir uma voz protestando do outro lado da linha. A voz de Rafael ficou gélida. Eu não me importo com o protocolo. Se quando eu chegar aí a equipe não estiver na porta, pode considerar seu novo centro de oncologia sem o meu financiamento. 5 minutos. Ele desligou. Sara olhou para ele atônita. Quem era aquele homem? Fiel à sua palavra, quando o carro de Rafael parou bruscamente na entrada de emergência do hospital mais caro da cidade, uma equipe de médicos e enfermeiros já estava lá, com uma maca pronta. Senhor Rafael, por aqui! Um médico grisalho gritou. Eles abriram a porta antes mesmo que Sara pudesse reagir, e mãos experientes tiraram Heitor de seus braços. O que ele ingeriu? O médico perguntou enquanto corriam para dentro. Rafael apontou para Sara. Fale com a mãe. Ela tem as informações. O médico se virou para ela. Senhora? Amendoim, disse Sara, correndo para acompanhar a maca. Ele tem 5 anos. A alergia foi diagnosticada, mas nunca teve uma crise assim. Certo, vamos administrar epinefrina agora mesmo. Enfermeira, prepare o acesso. Eles desapareceram por um par de portas duplas. Sara tentou segui-los, mas uma recepcionista a interceptou gentilmente. Senhora, preciso que preencha a ficha de internação, por favor. Sara olhou para os papéis como se estivessem escritos em outra língua. Sua mente não conseguia processar nada, além da imagem do rosto de seu filho. Deixa que eu cuido disso. A voz de Rafael soou atrás dela. Ele se dirigiu à recepcionista, a carteira já na mão. Pode abrir a ficha. Coloque todos os custos, absolutamente todos, na minha conta pessoal. Ele se virou para Sara, os olhos suavizando por um instante. Vá ficar com seu filho. As horas seguintes se arrastaram em um silêncio abafado, quebrado apenas pelo bip suave e constante do monitor cardíaco ao lado da pequena cama. Heitor dormia, o rosto sereno, a respiração finalmente fácil e regular. O vermelho de sua pele havia desaparecido, deixando para trás apenas a palidez de um sono profundo e medicado. Sara não se moveu da cadeira ao lado dele, segurando sua mãozinha. Cada bip da máquina, uma reafirmação de que o pior havia passado. A porta do quarto se abriu silenciosamente. Era Rafael. Sara se assustou um pouco. Na névoa de sua exaustão, ela quase se esquecera dele. Como ele está? Ele perguntou em voz baixa, parando perto da porta para não perturbar. Ele vai ficar bem, respondeu ela, a voz rouca de emoção e cansaço. O médico disse que a resposta foi excelente. Ele é forte. Uma lágrima solitária escorregou por sua bochecha. Ela a enxugou rapidamente. Eu nem sei como te agradecer. Você salvou a vida dele. Simplesmente salvou. Rafael deu alguns passos para dentro do quarto, as mãos nos bolsos do terno agora um pouco amassado. Ele parecia desconfortável com a intensidade da gratidão dela. Não foi nada. Fico feliz que ele esteja bem. Eu só fiz o que qualquer um faria. Sara balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Não faria. Ninguém no lobby se mexeu. Eles só olharam. Você agiu, você deu ordens. Você nos trouxe até aqui. Eu nunca vou esquecer o que você fez. Tudo bem, disse ele suavemente.
O importante é que ele está seguro. A propósito, já resolvi tudo na recepção. Não precisa se preocupar com nenhuma papelada quando ele tiver alta. A palavra resolvi pairou no ar. Sara franziu a testa, endireitando-se na cadeira. Resolvi? O que você quer dizer com resolvi? Eu paguei a conta, disse ele como se estivesse falando do tempo. A emergência, os medicamentos, a noite de observação, está tudo acertado. O corpo de Sara enrijeceu. A gratidão ainda estava lá, uma onda quente em seu peito, mas agora era misturada com algo mais, um orgulho feroz. Não, você não devia ter feito isso. Rafael a olhou genuinamente confuso. Por que não? Ele precisava de atendimento, era uma emergência. E eu sou eternamente grata por isso. Mas o pagamento, isso é minha responsabilidade. Eu não posso aceitar. Aceitar o quê? Não é um prêmio, Sara. É ajuda. Qual foi o valor? Ela perguntou a voz firme, ignorando o argumento dele. Rafael hesitou, passando a mão pelo cabelo. Isso não importa. Para mim, importa, ela insistiu, seus olhos castanhos fixos nos dele, desafiando-o a subestimá-la. Eu sou a mãe dele. É minha obrigação. Por favor, me diga o valor. Ele suspirou, percebendo que ela não iria ceder. 7.000 reais. Sara sentiu um soco no estômago. 7.000. Era uma quantia astronômica, mais do que ela conseguia economizar em anos. Ela poderia ter desmoronado, mas a menção daquela cifra teve o efeito oposto. Solidificou sua determinação. Certo, disse ela, a voz surpreendentemente calma. 7.000. Eu vou te pagar. Cada centavo. Rafael soltou uma risada incrédula. Sara, não seja ridícula, considere um presente, ou um pedido de desculpas pelo jeito que a Luana tratou você. Não se preocupe com isso. Eu não sou ridícula, respondeu ela, o queixo erguido. E isso não é um presente, é uma dívida. É uma questão de dignidade. Eu não aceito esmolas, senhor Rafael. O senhor voltou, criando uma distância entre eles. Não é esmola, é um gesto de humanidade. Ele argumentou claramente perplexo com a reação dela. Então aceite a minha humanidade, que diz que eu pago minhas próprias contas. Ela retrucou. Eu vou pagar. Me dê o número da sua conta. Eu vou depositar todo mês. Pode não ser muito a cada vez. Pode levar anos, mas eu juro que vou pagar cada centavo com juros e correção monetária se for preciso. Ele a encarou, um longo silêncio se instalando entre eles, quebrado apenas pelo bip rítmico do monitor. Ele via a exaustão em seu rosto, as olheiras sob os olhos, as roupas, simples de trabalho. E ainda assim ela estava ali, não implorando, mas negociando os termos de uma dívida de honra como se fosse uma executiva fechando um negócio. Ele nunca tinha visto nada parecido. As mulheres em seu mundo teriam aceitado o dinheiro sem pensar duas vezes, talvez até mesmo esperado por ele. Você é inacreditável, ele murmurou, mas não havia zombaria em sua voz. Havia admiração. Ela pareceu não saber como interpretar aquilo. Eu só quero fazer a coisa certa. Ele sorriu, um sorriso genuíno e um pouco cansado. Ele tomou uma decisão. Tudo bem, sem juros e sem pressa, você ganhou. Eu não quero ganhar, eu quero pagar. E você vai. Ele cedeu completamente. Me dê seu telefone. Confusa, ela entregou a ele seu aparelho simples. Ele digitou seu próprio número e ligou. Para si mesmo, para registrar o dela. Pronto, disse ele, devolvendo o celular. Agora você tem meu número. Pode me enviar um Pix quando puder, sem pressão, nenhuma. Sara pegou o telefone, olhando para o número recém-salvo. Obrigada, de verdade, por entender. Eu ainda não tenho certeza se entendo, Sara, disse ele, caminhando de volta para a porta. Mas estou genuinamente curioso para descobrir. Ele saiu deixando-a sozinha com o filho adormecido e o bip constante do monitor cardíaco, que agora soava menos como um alarme e mais como o tic-tac de um relógio, marcando o início de uma conexão estranha e inesperada. Uma semana depois do incidente no hospital, Rafael foi convocado. A mensagem de seu pai, Antônio, não era um convite, mas uma intimação. Ele entrou no escritório do patriarca.
um ambiente que sempre o sufocou. Era um cômodo vasto, dominado por uma mesa de mogno do tamanho de um carro pequeno, painéis de madeira escura e uma vista panorâmica da cidade que parecia mais um território a ser conquistado do que uma paisagem a ser admirada. Antônio não levantou os olhos de um relatório quando Rafael entrou. Sente-se. Rafael permaneceu em pé. Estou bem aqui. Antônio suspirou um som de pura exasperação. Ele finalmente ergueu o rosto, seus olhos, tão calculistas quanto os de um falcão, fixos no filho. Você viu a coluna de negócios de hoje? Não leio ficção, pai. Eles nos chamam de o Império Sem Rosto, um conglomerado frio, eficiente e sem alma. Nossas ações estão estáveis, mas nossa imagem pública está no vermelho. Ninguém gosta de nós, Rafael. Eles nos temem, o que é útil, mas não confiam em nós, o que é perigoso a longo prazo. E qual é a sua solução milagrosa? Contratar um novo diretor de marketing? Algo muito mais eficaz, disse Antônio, inclinando-se para a frente. Você é a solução. Não estou entendendo. Sua imagem, Rafael, um solteiro de 30 e poucos anos visto apenas em reuniões de negócios ou com modelos passageiras em eventos. É uma imagem de instabilidade, de um predador. Precisamos de um coração para esta empresa, e você vai nos dar um. Rafael cruzou os braços, a mandíbula tensa. Onde você quer chegar com isso? Casamento. A palavra caiu sobre a mesa como um martelo de leilão. É hora de você assentar, construir uma família. Uma esposa adequada de uma família respeitável. Isso nos dá uma história. Mostra estabilidade, valores, futuro. Humaniza a marca. Rafael soltou uma gargalhada, mas não havia humor nela. Você não pode estar falando sério. Você quer que eu me case para melhorar as métricas de relações públicas? Estou falando do futuro do nosso legado. Antônio retrucou, a voz subindo. Você está falando de usar minha vida pessoal como uma campanha publicitária. Não seja dramático. Antônio abriu uma gaveta e tirou um tablet, deslizando-o pela mesa polida em direção a Rafael. Eu já facilitei o processo para você. Na tela havia uma apresentação. Fotos de mulheres jovens e elegantes, seguidas por listas de suas qualificações. Filha do banqueiro, formada em História da Arte, na Suíça, fluente em 4 línguas. Herdeira da construtora, membro de 3 conselhos de caridade, excelentes conexões políticas. Sobrinha do embaixador. Rafael empurrou o tablet de volta com nojo. O que é isso? Um catálogo? Estou comprando uma esposa ou um puro sangue? Estou garantindo que você se case com alguém que entenda nosso mundo. Alguém que não se torne um problema, uma distração. Uma distração? Rafael repetiu incrédulo. Pai, isto é a minha vida, não é uma fusão de empresas. Eu não vou escolher uma esposa de uma lista como se estivesse escolhendo um carro novo. Você precisa de alguém ao seu lado na ópera, nos jantares de gala, sorrindo para as câmeras. Alguém que se encaixe, que saiba o jogo, insistiu Antônio, levantando-se. A frustração em Rafael borbulhou até explodir. A imagem de todas aquelas mulheres polidas e perfeitas se misturou em sua mente e, em contraste, outra imagem surgiu. A de uma mulher com olhos cansados, mas orgulhosos, discutindo com ele sobre uma dívida de R$7.000 em um quarto de hospital. Ele riu, um som áspero e desafiador. Alguém que se encaixe? Quer saber de uma coisa? Ele gesticulou desdenhosamente para o tablet. Eu preferiria me casar com a entregadora que esteve aqui na semana passada, a Sara. Pelo menos ela é uma pessoa de verdade, com problemas de verdade e uma espinha dorsal de verdade. Ela não é um item no balanço patrimonial de alguém. Ele disse aquilo para chocar, para encerrar a conversa absurda. O rosto de Antônio se tornou uma máscara de fúria. Não seja completamente ridículo. Uma entregadora? Você enlouqueceu? Depois de tudo que eu construí, você quer jogar nosso nome na lama por causa de um capricho infantil? É melhor do que vendê-lo por um bom preço, Rafael cuspiu de volta. A resposta é não. Não vou me casar com ninguém da sua lista de investimentos. Fim de conversa. Ele se virou e saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer tremer um prêmio de cristal na prateleira. Antônio ficou parado, a respiração pesada de raiva.
Ele olhou para a porta fechada, depois para o tablet com os perfis impecáveis. A raiva em seu rosto começou a diminuir lentamente, substituída por algo mais. Uma expressão de cálculo frio. Ele se sentou pegando uma caneta cara e batendo-a ritmicamente na mesa. As palavras do filho ecoaram em sua mente. Eu preferiria me casar com a entregadora. Pelo menos ela é uma pessoa de verdade. Ele parou de bater a caneta. Uma entregadora. Uma mãe solteira, provavelmente. Pobre. Humilde. O oposto de tudo que sua lista representava. A imprensa iria à loucura. O bilionário de coração frio se apaixona por uma mulher comum. A Cinderela moderna. Era uma história que valia mais do que qualquer aliança estratégica. Era a humanização perfeita que ele procurava, uma narrativa que o dinheiro não poderia comprar. Um sorriso lento e predatório se formou nos lábios de Antônio. Mas talvez, e sussurrou para o escritório vazio, o dinheiro possa arranjar. Para começar a pagar sua dívida com Rafael, Sara aceitou todos os trabalhos extras. Naquela noite de sábado, isso significava equilibrar uma bandeja de taças de champanhe, em um salão de festas tão luxuoso que o aluguel do espaço provavelmente quitaria sua dívida inteira. Ela usava um uniforme preto simples, tentando se fazer invisível entre os vestidos de grife e os smokings caros. Não olhe diretamente para os lustres, ou eles te cobram por isso, um colega garçom sussurrou. Sara forçou um sorriso de volta. Anotado, só preciso sobreviver por mais 4 horas. Força aí, o pagamento é bom. É a única coisa em que estou pensando, murmurou ela, pegando uma bandeja cheia e mergulhando na multidão barulhenta. Ela navegava pelo mar de gente, oferecendo sorrisos educados e taças borbulhantes, quando ouviu uma voz que fez seu estômago gelar. Era Luana. E ela estava com Rafael. Rafa, querido, o fotógrafo da coluna social quer uma foto nossa, dizia Luana, a voz melosa, agarrada ao braço dele. Seria ótimo para a imagem da empresa, não acha? O casal poderoso. Rafael, que parecia tenso e irritado, tentou se desvencilhar. Luana, agora não, estou tentando falar com os investidores. Ah, eles podem esperar. Somos muito mais interessantes. Você é interessante, eu estou ocupado, ele disse, o tom cortante. Ele se virou bruscamente para se afastar dela sem olhar, diretamente para o caminho de Sara. Tudo aconteceu em câmera lenta e, ao mesmo tempo, num piscar de olhos. O corpo de Rafael colidiu com o dela. A bandeja voou. O som de vidro se estilhaçando no chão foi abafado por um barulho muito mais úmido, o de 12 taças, de champanhe se esvaziando diretamente no peito e na frente do terno escuro e perfeitamente cortado de Rafael. Um silêncio chocado caiu sobre a parte do salão onde estavam. Dezenas de olhos se viraram para eles. Oh, meu Deus! A voz de Sara foi um guincho de pânico. Me desculpe, senhor, eu sinto muito, eu não vi. Eu juro por Deus que não vi. Ela levantou os olhos, o rosto queimando de vergonha, e seu coração despencou até os pés. Era ele, o homem a quem ela devia 7.000 reais. O homem que salvou seu filho, e ela acabara de lhe dar um banho de champanhe na frente de toda a alta sociedade. Você! Ela sussurrou horrorizada. Antes que Rafael pudesse dizer qualquer coisa, Luana avançou como uma víbora. Sua incompetente! Ela sibilou, a voz alta o suficiente para todos ouvirem. Olha o que você fez. Sabe quanto custa este terno? Mais do que você ganha em 1 ano. Você está demitida. Fora daqui, agora. Sara estremeceu, completamente mortificada. Eu sinto muito, eu limpo, eu pago pelo terno, eu juro que vou pagar, eu dou um jeito. Ela pegou um guardanapo de pano e começou a dar batidinhas no terno encharcado de Rafael, o que só espalhou o líquido pegajoso. E então, algo inesperado aconteceu. Rafael começou a rir. Não foi um sorriso, mas uma gargalhada genuína, que começou em seu peito e explodiu. Ele olhou para seu terno arruinado, para o rosto apavorado de Sara, para a fúria de Luana e simplesmente riu. Pagar pelo terno? Ele disse, a voz cheia de humor, olhando diretamente para Sara. Sara, se você continuar acumulando dívidas comigo, vai acabar assinando um contrato de trabalho vitalício. Luana olhou para ele como se tivesse ficado louco.
Rafael, qual é a graça? Essa mulher te humilhou na frente de todos. Pelo contrário, disse ele, finalmente controlando o riso, mas com os olhos ainda brilhando de diversão. Ele se dirigiu a Sara, ignorando todos os outros. Esta foi de longe a coisa mais interessante que me aconteceu nesta festa. E a mais refrescante. Estava começando a ficar abafado aqui. Ele olhou para Sara, que o encarava com a boca entreaberta, o guardanapo ainda na mão. Seu tom se tornou gentil. Você está bem? Não se machucou na queda? Ela balançou a cabeça, incapaz de formar uma frase completa. Bem, seu terno... É só um terno, ele disse, e então olhou friamente para Luana. E você não tem autoridade nenhuma para demitir ninguém aqui, principalmente ela. Do outro lado do salão, Antônio observava a cena com um interesse aguçado. Ele viu o acidente, a reação histérica de Luana e, o mais importante, a reação de seu filho. Aquele riso. Era um som que ele não ouvia há anos, um som genuíno, livre, que não tinha nada a ver com negócios ou aparências. Ele viu o jeito que Rafael olhou para a garçonete desajeitada, um misto de diversão e uma proteção quase instintiva. Um investidor ao seu lado comentou: que desastre! Rafael deve estar furioso. Antônio deu um gole em sua bebida, um sorriso fino. Furioso? Meu caro, olhe de novo. Aquilo não é fúria. Aquilo é um começo. Rafael se virou novamente para Sara, que parecia um cervo assustado sob os holofotes. Certo, eu preciso, encontrar roupas secas. Não saia daqui. Não deixe ninguém te intimidar. Eu volto já. Ele lhe deu uma piscadela quase imperceptível antes de se virar e caminhar com confiança para longe, deixando um rastro de champanhe e um silêncio atordoado em seu caminho. Sara ficou parada, o centro de todos os sussurros, com o olhar fulminante de Luana queimando sua pele e a risada de Rafael ecoando em seus ouvidos. Sara ficou paralisada no meio do salão. Os sussurros a envolviam como uma névoa. O gerente da empresa de catering vinha em sua direção, o rosto vermelho de fúria. Senhorita, isso é absolutamente inaceitável. Sua falta de profissionalismo é... Deixe-nos a sós. A voz não era de Rafael. Era mais velha, mais grave, carregada de uma autoridade fria que fez o gerente parar no meio da frase e engolir em seco. Era Antônio, o pai de Rafael. Ele se aproximou e o gerente simplesmente evaporou como se nunca tivesse estado ali. Escondida atrás de uma coluna de mármore próxima, os olhos de Luana se estreitaram. Ela viu a troca e, sentindo que algo importante estava para acontecer, discretamente levantou o celular, posicionando a câmera e apertando o botão de gravar. Antônio se virou para Sara. Seu rosto não era de raiva, mas de uma curiosidade divertida. Você está bem, minha jovem? Foi um acidente e tanto. Sara ainda tremia. Senhor, me desculpe. Foi minha culpa. Eu posso garantir que vou pagar por tudo. Besteira, ele a cortou, com um gesto displicente da mão. Um terno é o menor dos meus problemas. O que me interessou de verdade foi a reação do meu filho. Sara o encarou confusa. A reação dele? Eu não o via rir daquela forma, de uma maneira tão... genuína, há anos, disse Antônio, estudando-a. Você parece ter um efeito notável sobre ele. Primeiro no escritório, agora aqui. Eu não fiz nada. Foram acidentes. Claro, acidentes, disse ele, um sorriso que não alcançava os olhos em seus lábios. Sara, não é? Meu filho mencionou seu nome. Ouvi dizer que você é mãe solteira. Sim, senhor. Onde ele queria chegar com aquilo? Eu sou um homem prático, Sara. Um homem de negócios. E o que eu vi esta noite não foi um desastre. Foi uma oportunidade. Uma transação que pode ser muito lucrativa para nós dois. O cérebro de Sara tentava processar as palavras dele. Transação? Senhor, eu não estou entendendo. Ele se inclinou um pouco, baixando a voz para um tom conspiratório. É muito simples. Meu filho, como você viu, é um homem difícil. A imagem pública dele é de um tubarão. Frio, implacável. Isso não é bom para os negócios da família a longo prazo.
As pessoas querem um rosto humano. A luz vermelha da gravação no celular de Luana brilhava, um ponto malévolo na penumbra. E você, continuou Antônio, você é a história perfeita. A garçonete bonita e trabalhadora. A mãe dedicada lutando para sobreviver. É o tipo de conto de fadas que a imprensa e o público devoram. Vê-lo com você o transformaria de um predador corporativo em um príncipe encantado. O horror começou a se infiltrar na confusão de Sara. O que o senhor está sugerindo? Antônio finalmente parou de rodeios. Eu quero que você saia com o meu filho. Flirte com ele. Deixe que ele se interesse por você. Aceite os convites dele. Deixem-se ser fotografados juntos. Em troca, eu vou depositar em uma conta de sua escolha uma quantia que mudará a sua vida e a vida do seu filho para sempre. Sara recuou, como se tivesse sido fisicamente atingida. O senhor está querendo me pagar para seduzir o Rafael? Eu prefiro o termo incentivar um envolvimento estratégico, corrigiu ele, com a frieza de quem negocia ações. Pense nisso como um contrato de marketing. Você será a face da campanha de humanização da nossa marca e será muito bem paga por isso. Que tal R$500 mil? Limpos, seus problemas acabaram. Por um momento, Sara ficou sem ar. 500 mil. A quantia era tão absurda, tão transformadora, que sua mente quase não conseguiu compreender. Ela poderia comprar uma casa, pagar a melhor escola para Heitor. Nunca mais se preocupar com uma conta atrasada. E então, a náusea veio. A imagem do rosto de Rafael rindo, o jeito como ele a defendeu, a preocupação genuína em seus olhos. E este homem, seu pai, queria manchar tudo isso, transformar em uma farsa nojenta. A voz dela, quando saiu, não era de medo, mas de um desprezo gelado. O senhor é doente. Antônio ergueu uma sobrancelha. É apenas negócios. Não quando se trata de pessoas, ela retrucou, a voz ganhando força. O senhor acha que tudo e todos têm um preço? Que pode comprar o afeto de uma pessoa? Que pode manipular seu próprio filho dessa maneira? Eu manipulo o mercado de ações para ganhar bilhões, minha cara. Manipular um romance é um jogo de criança, ele disse, com arrogância. Pense no seu filho, pense no futuro dele. Essa foi a gota d'água. O futuro do meu filho será construído com o meu suor e a minha dignidade, disse Sara, cada palavra afiada como uma faca. Não com o seu dinheiro podre. Eu não estou à venda. Meus sentimentos não estão à venda. E meu relacionamento, acidental ou não, com seu filho, certamente não está à venda. Ela o fuzilou com o olhar. Agora, com a sua licença, eu prefiro esfregar o chão deste salão com uma escova de dentes a passar mais um segundo ouvindo sua proposta nojenta. Ela se virou de costas para ele, o coração batendo descontroladamente, e se afastou. Antônio a observou ir pela primeira vez na noite, genuinamente surpreendido. A recusa dela não era uma tática de negociação. Era real. Você é uma grande tola, ele murmurou para si mesmo. Ou a mulher mais íntegra que eu já conheci. E nos dois casos, acaba de se tornar muito mais interessante. Escondida, Luana parou a gravação, um sorriso de pura malícia se espalhando por seu rosto. Ela tinha tudo. A oferta, a recusa. Ela poderia editar aquilo da maneira que quisesse. A garçonete interesseira e o pai desesperado. Era uma bomba relógio. E ela estava com o detonador na mão. Sara passou os dias seguintes em um estado de ansiedade constante. Cada vez que seu telefone tocava para uma nova entrega, seu coração saltava, meio esperando, meio temendo que fosse ele. A proposta de Antônio a deixou com um gosto amargo na boca. Ela se sentia suja só de pensar naquilo, mas, por baixo da raiva, havia uma corrente de curiosidade teimosa sobre Rafael. Sobre o homem que riu quando deveria ter ficado furioso. A ligação veio em uma terça-feira à noite. Ela estava ajudando o Heitor com um desenho. Alô? Sara? É o Rafael. O nome dito por ele fez seu estômago dar um nó. Ah, oi. Espero não estar incomodando. Não, tudo bem. Aconteceu alguma coisa? É sobre a dívida? Era a desculpa mais segura. Houve uma pausa
e ela pôde ouvi-lo sorrir do outro lado da linha. Não, não é sobre a dívida. A não ser que você queira contar o terno também. Nesse caso, estamos chegando perto de uma hipoteca. Ela não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Não, obrigada. Estou tentando diminuir minhas dívidas, não aumentá-las. Bom, porque na verdade, estou ligando para fazer uma proposta. Espere. Essa foi uma péssima escolha de palavras. Ele parecia genuinamente embaraçado. Estou ligando para fazer um convite. O coração dela bateu mais forte. Um convite? Eu gostaria de levar você para jantar, amanhã à noite, como um pedido de desculpas pelo caos no evento. E talvez porque eu gostaria de ter uma conversa com você que não envolva uma emergência médica ou uma chuva de champanhe. A mente de Sarah entrou em parafuso. Era isso. Era o começo do jogo do pai dele. Deixe que ele se interesse por você. A voz de Antônio ecoou em sua cabeça. Mas a voz de Rafael não parecia manipuladora. Parecia nervosa. Eu não sei, Rafael. Eu não acho que seja uma boa ideia. Por quê? Você acha que vou te jogar em outra festa cheia de gente snob? Não é isso. É que nós somos de mundos muito diferentes. Ótimo, ele respondeu rápido demais. Estou cansado do meu mundo. Quero conhecer o seu. Era uma boa resposta. Boa demais? Ela olhou para Heitor, que agora desenhava um super-herói com uma capa vermelha. Ela queria uma vida melhor para ele. Uma vida construída com dignidade. E aceitar esse jantar, mesmo que por curiosidade, parecia um passo em uma direção perigosa. Mas recusar. Porque recusar parecia tão decepcionante. É só um jantar, Sarah. Se for horrível, você nunca mais precisa me ver. Eu até quito a dívida do terno. Ela riu. Isso é suborno. É incentivo. Amanhã, às 8? Ela suspirou, tomando uma decisão contra seu próprio bom senso. Tudo bem, Rafael, um jantar. Mas se eu sentir cheiro de ópera ou de gente falando sobre o mercado de ações, eu vou embora. Combinado, vou te buscar. Na noite seguinte, quando Rafael chegou em seu carro impressionante, Sarah o encontrou na porta do prédio. Ela usava um vestido simples, mas elegante, que uma vizinha costureira a havia ajudado a ajustar. Uau, disse ele, os olhos percorrendo-a com uma admiração que parecia completamente genuína. Você está linda. Você não está tão mal para alguém que sobreviveu a um banho de espumante, brincou ela entrando no carro. O jantar, para seu horror inicial, era em um restaurante exclusivo e havia outras 2 pessoas na mesa. Um casal mais velho, os Ishikawa, sócios importantes de Rafael. Uma armadilha, pensou Sarah em pânico. Sarah, estes são Kenji e Maria Ishikawa, meus sócios e amigos, apresentou Rafael. É um prazer conhecê-la, disse Maria, com um sorriso gentil que não parecia forçado. Rafael nos disse que você era a mulher que finalmente o fez rir em um evento de negócios. Estávamos curiosos. Sarah sentiu o rosto corar. Acho que a mulher que o encharcou de champanhe seria mais preciso. Kenji riu, um som grave. Precisão é para os contratos, minha jovem. Em eventos, humor é muito mais valioso. Então Rafael nos diz que você trabalha com logística. O tom era educado, mas Sarah sabia o que ele queria dizer. Entregadora. Sim, respondeu ela, decidindo entrar no jogo. Sou especialista em resolver crises de fome de última hora. Exige mais estratégia do que um jogo de xadrez e mais psicologia do que uma sessão de terapia. Especialmente quando o cliente descobre que o restaurante esqueceu seu molho extra. Maria riu alto. Meu Deus, é verdade, eu fico furiosa com isso. Exato, você entende. Meu trabalho é ser a linha de frente da paz mundial, um pedido de cada vez. A conversa fluiu a partir daí. Sarah não tentou impressioná-los. Ela falou sobre as coisas engraçadas que via nas ruas, sobre as desculpas mais criativas para não pagar uma entrega, sobre como criar um filho. De 5 anos em uma cidade grande, era a aventura mais radical que existia. Ela era engraçada, real e completamente despretensiosa. Rafael mal falou. Ele apenas a observava, um sorriso discreto no rosto, enquanto ela, sem esforço,
encantava seus sócios mais difíceis. Na saída, uma chuva fina começou a cair. Eles correram os últimos metros até o carro, rindo, a formalidade do jantar se dissolvendo na noite úmida. Dentro do veículo, o som da chuva no teto criou uma bolha de intimidade. "Eu menti para você", disse Rafael, quebrando o silêncio confortável. Sara se virou para ele. "Sobre o quê?" "Sobre o motivo de ter convidado os Ishikawa. Não foi para te testar." "Não? Não? Foi para me testar. Eu queria ver se estar com você parecia tão certo em meu mundo quanto parecia em minha cabeça." E pareceu. Na verdade, pareceu melhor. Você fez meu mundo parecer menos cinza. Sara não sabia o que dizer. O coração dela estava uma bagunça. "Eles são legais, para pessoas que provavelmente poderiam me comprar." Ele riu. "Eles adoraram você." Maria me mandou uma mensagem debaixo da mesa. Dizia: "Não deixe essa escapar. Ela tem mais personalidade que todo o nosso conselho de diretores. Junto. Ela deve ter bebido um bom vinho." "Não, ela só disse a verdade." Eles ficaram em silêncio de novo, o som da chuva os envolvendo. Ele não se moveu para ligar o carro. A energia entre eles mudou, tornou-se mais densa, mais carregada. "Sara", ele começou, a voz mais baixa. "Rafael", ela respondeu, quase um eco. Ele ergueu a mão, lentamente, como se tivesse medo de assustá-la. Ele afastou uma mecha de cabelo úmida de seu rosto. O toque de seus dedos em sua pele era quente, elétrico. Era o mesmo choque que ela sentiu no escritório, mas 1000 vezes mais forte. Os olhos dele baixaram para os lábios dela, e por um segundo, o mundo inteiro pareceu parar. A faísca estava ali, inegável, uma promessa crepitando no ar entre eles. Ele se inclinou, e ela também. Mas então o bom senso, ou talvez o medo, a atingiu. Ela se afastou um pouco, quebrando o feitiço. "Eu preciso ir. Heitor está com a vizinha." Rafael piscou, como se estivesse acordando de um sonho. Ele assentiu, parecendo desapontado, mas compreensivo. Claro, vamos." Ele ligou o carro. O resto do caminho até a casa dela foi em silêncio, mas não era mais um silêncio confortável. Era um silêncio cheio de palavras não ditas, de um beijo não dado, e da certeza aterrorizante e excitante de que algo muito real havia acabado de começar. A festa era em um museu, um evento de caridade, onde a arte nas paredes competia com as joias nos pescoços das convidadas. Desta vez, Sara não estava de uniforme. Rafael havia insistido em lhe dar um vestido. Era uma peça azul marinho, de um corte simples e devastadoramente elegante. Ela se sentia como uma impostora, uma Cinderela cujo feitiço poderia se quebrar a qualquer momento. "Relaxe", Rafael sussurrou em seu ouvido, sentindo a tensão em seu corpo enquanto entravam. "Você está mais bonita que qualquer quadro aqui. Quadros não tropeçam e derramam coisas nas pessoas", ela sussurrou de volta, arrancando dele uma risada. Eles eram o centro das atenções. Os sussurros o seguiam, um rastro de curiosidade e julgamento. E como uma mariposa atraída pela chama, Luana veio até eles. Ela usava um vestido vermelho sangue, e seus olhos azuis atrás dos óculos de grau brilhavam com malícia. Ela esperou até que um pequeno grupo se formasse ao redor deles para lançar seu ataque. Ora, vejam só se não é a Cinderela do salão", disse Luana, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "É incrível o que um pequeno acidente com uma bandeja pode fazer pela carreira de alguém, não é mesmo?" Sara sentiu o braço de Rafael enrijecer. "Luana, não comece", ele avisou, o tom perigosamente baixo. Mas Luana o ignorou, o foco inteiramente em Sara. "Me diga, querida, esse vestido foi um presente, um adiantamento por seus serviços? Deve ter custado uma fortuna. Imagino que seja difícil se acostumar com tecidos tão finos quando se está acostumada com o poliéster de um uniforme." O insulto pairou no ar, cruel e calculado. A humilhação era pública, exatamente como Luana planejara.
Sara sentiu o sangue subir ao rosto, mas então ela se lembrou da proposta de Antônio, da dignidade que se recusou a vender. Ela colocou uma mão calmante no braço de Rafael, parando-o antes que ele explodisse. Não, Rafael, deixa, ela disse, a voz surpreendentemente firme. E então ela se virou para Luana com um sorriso sereno. Você tem razão, Luana, disse Sara, sua calma desarmando a todos. Este vestido custou muito, muito caro, mas não em dinheiro. Luana riu, um som desagradável. Ah, é? E qual foi o preço, então? Uma aula de etiqueta? Não, respondeu Sara, e sua voz se tornou clara e ressonante. Custou a gentileza de um homem que me ajudou quando meu filho não conseguia respirar. Custou a paciência dele quando eu o encharquei de champanhe por puro nervosismo. E custou a minha dignidade que eu aprendi recentemente, que não tem preço e, mais importante, não está à venda. Ela olhou diretamente nos olhos de Luana, que vacilou por um instante. Quanto à minha escalada, continuou Sara, dirigindo-se agora ao pequeno público, eu continuo sendo a mesma mulher que acordou às 5 da manhã hoje para fazer o café da manhã do meu filho. A única coisa que mudou é que, esta noite, em vez de servir o champanhe, eu estou tendo o prazer de bebê-lo, e posso garantir a vocês. Ela ergueu a taça com um brilho nos olhos. O sabor é infinitamente melhor deste lado da bandeja. Um silêncio chocado foi seguido por um murmúrio de aprovação. Maria Ishikawa, que estava perto, riu com gosto e aplaudiu discretamente. Bem dito, minha jovem. Classe é algo que não se compra em boutique nenhuma. Luana, vermelha de fúria e humilhação, ficou sem palavras. Ela se afastou, derrotada. Rafael se inclinou para Sara, os olhos brilhando de admiração e algo muito mais profundo. Eu acho que estou irremediavelmente apaixonado por você, ele sussurrou, a voz embargada. Você é incrível. Mais tarde, eles deixaram a festa. A adrenalina da confrontação ainda vibrava entre eles. A noite estava fresca, e eles decidiram caminhar um pouco até onde o carro estava estacionado. Foi quando viram a cena. Um senhor idoso em uma cadeira de rodas manual tentava, em vão, soltar uma das rodas, que havia ficado presa em uma grade de escoamento na calçada. As pessoas passavam, desviando o olhar, imersas em seus próprios mundos. Com licença, uma ajudinha aqui? O senhor pedia, a voz fraca. Sem trocar uma palavra, Sara e Rafael agiram. Foi um movimento sincronizado, instintivo. Rafael imediatamente se abaixou para tentar erguer a cadeira, usando sua força. Senhor, vamos tirá-lo daí. Espere, disse Sara, ajoelhando-se no chão com seu vestido caro sem pensar duas vezes. Assim você pode quebrar o eixo. A roda não está só presa, está travada em um ângulo. Precisamos virá-la para o lado primeiro. Certo. O que eu faço? Ele perguntou, cedendo imediatamente à liderança prática dela. Segure a cadeira firme para não virar. Eu vou tentar girar a roda para a esquerda com cuidado. Ok, segurando. Cuidado com o pé dele, ela avisou. No 3, eu giro e você puxa um pouco para trás. 1, 2, 3. Com um rangido metálico, a roda se soltou. O senhor na cadeira de rodas soltou um suspiro de alívio. Ah, minha nossa, muito, muito obrigado. Eu achei que ia passar a noite aqui, disse ele, os olhos marejados de gratidão. Ninguém parava para ajudar. Não foi nada, disse Sara sorrindo e se levantando, limpando a poeira das mãos. O senhor precisa de ajuda para chegar em casa, está seguro? Estou bem agora, minha filha. Moro logo ali. Deus abençoe vocês dois. O senhor se foi, e eles ficaram sozinhos na calçada sob a luz dos postes da rua. O barulho da festa parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. Aquele momento de pura e simples humanidade era mais real do que qualquer coisa que tivessem vivido naquela noite. Você nem piscou, disse Rafael, a voz cheia de admiração. E por que eu piscaria? Ela respondeu, olhando para ele. Era um senhor precisando de ajuda. Você também não piscou. Ele deu um passo na direção dela, pegando sua mão. Meu pai sempre me disse que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela na forma como ela trata quem não pode lhe oferecer absolutamente nada em troca. Ele apertou a mão dela suavemente. Ele estava certo. O que você fez lá na festa foi brilhante.
Mas o que você fez aqui, agora, foi real. Naquele momento, na calçada comum de uma rua qualquer, algo se solidificou entre eles. Era mais profundo que atração, mais forte que admiração. Era um reconhecimento. Alma reconhecendo alma. E ambos sabiam, sem precisar dizer uma palavra, que estavam irremediavelmente perdidos um no outro. Eles entraram no carro ainda flutuando na esteira daquele momento intenso na calçada. O ar dentro do veículo estava carregado de eletricidade, uma energia que não tinha nada a ver com a festa ou a adrenalina da confrontação. Era algo mais profundo, mais silencioso. Começou Rafael, a voz rouca. Eu não quero que essa noite acabe. Para onde iríamos? Perguntou Sara, a voz um sussurro. Uma gota de chuva, gorda e solitária, atingiu o para-brisa. Depois outra e outra. Em segundos, o céu se abriu. Uma chuva torrencial começou a cair, acompanhada de rajadas de vento que balançavam o carro. De onde veio isso? Disse Sara surpresa. Parece que o céu decidiu desabar, respondeu Rafael, ligando os limpadores de para-brisa na velocidade máxima, mas eles mal davam conta do volume de água. E então, como se a noite precisasse de mais drama, o motor do carro engasgou. Uma vez, duas, e morreu. Rafael girou a chave. Nada. Apenas o som da chuva e o clique inútil da ignição. Não, 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 não. Agora não, ele murmurou, batendo com a palma da mão no volante. De todos os momentos possíveis? Sara, surpreendentemente calma, perguntou. Tem certeza? As luzes ainda funcionam. O motor se foi, completamente. Ele pegou o celular. Ótimo, sem sinal. O seu? Ela verificou o dela. Nada. A tempestade deve estar afetando as torres. Eles estavam presos, encharcados, em um carro de luxo que agora não passava de uma caixa de metal inútil no meio de uma estrada deserta e de um dilúvio. Fique aqui, trancada. Vou ver se consigo encontrar ajuda, disse ele, preparando-se para sair. De jeito nenhum, ela retrucou, abrindo a porta. Eu não vou ficar aqui sozinha. Se vamos nos afogar juntos. Um sorriso relutante brotou no rosto dele. Certo, juntos então. Eles correram pela chuva, que os encharcou até os ossos em segundos. Ao longe, viram uma única luz piscando. Um letreiro de neon onde se lia Pousada Estrela Vagas. Era um lugar pequeno, um pouco decadente. O tipo de lugar que Rafael provavelmente nem sabia que existia. Eles entraram na recepção pingando no chão de linóleo. Um homem sonolento ergueu os olhos de uma revista de palavras cruzadas. Boa noite, disse Rafael, tentando soar autoritário, apesar de parecer um gato molhado. Meu carro quebrou na estrada, precisamos de 2 quartos. O homem bocejou. Sorte a de vocês que a energia não caiu, e tem mais sorte ainda que eu. Tenho 1 quarto sobrando. Perfeito, ficamos com os 2, disse Rafael aliviado. Eu disse 1 quarto, chefe, corrigiu o homem sem paciência. O último, cama de casal, chuveiro quente, é pegar ou largar. A próxima cidade fica a 50 quilômetros, e com essa chuva a ponte já deve ter inundado. Rafael e Sara se entreolharam. O constrangimento era palpável, mas sob ele havia uma corrente de algo mais de inevitabilidade. Eu durmo na poltrona, Rafael sussurrou para ela. Ou no chão. Você fica com a cama. Só precisamos de um teto e de um lugar seco. Sara hesitou por um batimento cardíaco, depois assentiu. Tudo bem. É melhor que o carro. Ficamos com o quarto, disse Rafael ao recepcionista. O quarto era pequeno, limpo, mas impessoal. Cheirava a pinho e a chuva. Havia uma cama de casal com uma colcha de retalhos, uma pequena TV e uma poltrona gasta no canto. A formalidade de seus trajes de gala parecia ridícula naquele ambiente simples. Vou ver se consigo algo para comermos, disse Rafael, enquanto Sara ia para o banheiro tentar secar o cabelo com uma toalha fina. Ele voltou com um saco de papel. As opções eram limitadas. Temos pão de forma, queijo e 2 ovos. Aparentemente a cozinha fechou há horas. Você sabe cozinhar? Perguntou Sara, saindo do banheiro com o cabelo úmido e o vestido ainda colado ao corpo.
Eu sei o número do delivery dos melhores chefes da cidade. Isso conta? Acho que não. O que se seguiu foi um desastre cômico. Na pequena cozinha do quarto, eles tentaram fazer ovos mexidos com queijo. Rafael quebrou a gema, Sara deixou o pão queimar na frigideira velha. Em meio à fumaça e ao cheiro de torrada queimada, eles começaram a rir. Não risadas educadas de festa, mas gargalhadas altas de doer a barriga. A imagem do CEO bilionário e da entregadora desapareceu, substituída por dois náufragos rindo de sua própria incompetência. Eles acabaram comendo torradas queimadas com queijo frio, sentados no chão. E foi a melhor refeição que ambos tiveram em muito tempo. Depois encontraram um baralho de cartas velho em uma gaveta. Sentados na cama, sob a luz fraca do abajur, eles jogaram jogos simples, a chuva batendo na janela como uma trilha sonora constante. E entre as rodadas, eles conversaram. De verdade. Qual o seu maior medo? Perguntou Rafael, no meio de uma partida de pife. Sara parou de olhar para as cartas. Falhar com o Heitor. Ela respondeu, a voz suave. Não ser o suficiente. Não conseguir dar a ele tudo o que ele merece. E o seu? Rafael olhou para a janela escura. Chegar ao topo, ter tudo que o dinheiro pode comprar, e olhar em volta e perceber que estou completamente sozinho. Meu maior medo é perceber que passei a vida inteira correndo atrás do próximo negócio, e não da próxima gargalhada, como a que tivemos agora. Ela o ouvia vendo por trás da fachada de poder pela primeira vez. Ele falou sobre a pressão de seu pai, a solidão de seu mundo. Ela falou sobre o pai de Heitor, que desapareceu quando soube da gravidez, sobre o medo constante de não dar conta do recado. As máscaras caíram, o fingimento se dissolveu na noite chuvosa. Você não é nada do que eu imaginava, Rafael, disse ela, a voz cheia de uma nova compreensão. Nem você, Sara, ele respondeu, os olhos fixos nos dela. Você é infinitamente mais. Quando o cansaço finalmente os venceu, Rafael cumpriu sua promessa. Ele pegou o cobertor extra e se ajeitou na poltrona desconfortável. Sara deitou-se na cama. A distância física entre eles era de apenas alguns metros, mas a intimidade emocional preenchia cada centímetro do quarto. Boa noite, Sara, ele disse da poltrona. Boa noite, Rafael. Ele a observou fechar os olhos, o rosto relaxado no sono. A tempestade lá fora continuava, mas dentro daquele pequeno quarto, pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu uma paz profunda. Olhando para ela, ele soube que não estava mais sozinho. A manhã seguinte, na pequena pousada, foi o oposto da noite anterior. A tempestade havia passado, deixando um ar limpo e um sol tímido que entrava pela janela. Sara acordou primeiro, vendo Rafael adormecido, todo desconfortável na poltrona. Um sentimento de ternura a invadiu. Silenciosamente ela colocou um travesseiro atrás da cabeça dele. O gesto o despertou. Bom dia, ele disse, a voz rouca de sono. Bom dia, respondeu ela. Acho que a tempestade passou. Tenho certeza que sim, disse ele, e o significado era claro. A tempestade entre seus mundos parecia ter se acalmado, deixando apenas a promessa de um novo começo. O caminho de volta para a cidade foi feito em um silêncio confortável, cheio de planos não ditos e de uma esperança recém-descoberta. Mas quando se aproximaram da civilização, o celular, de Rafael antes sem sinal, começou a vibrar incessantemente. Uma avalanche de mensagens e notificações. O que diabos? Ele murmurou, pegando o aparelho. Ele clicou em um link de um grande portal de notícias. A manchete gritava em letras garrafais. Escândalo. Áudio vazado revela que namoro de CEO milionário foi arranjado com mãe solteira. Abaixo havia um player de áudio. O sangue de Rafael gelou. Ele apertou o play. A voz de seu pai, Antônio, soou fria e transacional. Eu quero que você saia com o meu filho. Em troca, eu vou depositar em uma conta de sua escolha uma quantia que mudará a sua vida. Que tal R$500 mil? Limpos. Seus problemas acabaram. Depois, a voz de Sara, mas terrivelmente editada. Onde deveria haver sua recusa indignada, havia apenas um trecho de sua pergunta chocada, que agora soava como uma negociação.
O senhor quer me pagar para sair com seu filho? E então silêncio. O áudio terminava ali, deixando a implicação venenosa de que ela havia aceitado. O carro ficou em um silêncio mortal, quebrado apenas pela voz da repórter do áudio. Rafael parou o carro no acostamento. A ternura em seu rosto havia desaparecido, substituída por uma máscara de gelo. "O que é isso, Sara?" ele perguntou, a voz irreconhecível. Ela o encarou, horrorizada, o rosto pálido. Não foi assim. Ele cortou o final. Luana. Deve ter sido a Luana. Ela estava lá, ela gravou. Rafael, eu recusei. Eu juro que eu recusei. Como eu posso saber disso? Ele perguntou. A dor em sua voz se manifestando como raiva. Meu pai oferecendo dinheiro como se estivesse comprando uma empresa. Toda essa conexão, a noite passada, foi parte do show também. Foi sua grande performance para garantir o pagamento. As palavras a atingiram como um soco. Não, como você pode pensar isso? Depois de ontem, como? O telefone dele tocou. Era seu pai. Rafael atendeu, colocando no viva voz. Rafael, disse a voz de Antônio, dura como aço. Já estou lidando com isso. A fonte do vazamento foi a Luana, obviamente. Ela está demitida e vai enfrentar um processo que a deixará na miséria. Mas isso não resolve o problema principal. Você precisa se afastar dessa garota. Agora, solte uma nota à imprensa. Diga que você foi enganado, que ela era uma oportunista. É a única forma de salvar a reputação da empresa. Pai, começou Rafael, a cabeça girando. Faça, Rafael. Acabe com isso. Antônio desligou. Rafael ficou olhando para a frente, o rosto impassível. Rafael, olhe para mim, Sara implorou, as lágrimas que ela tentava segurar finalmente escorrendo. Por favor, você me conhece. Você sabe quem eu sou. Eu nunca, jamais, aceitaria uma coisa dessas. Ele finalmente se virou para ela, mas seus olhos estavam vazios, distantes. Eram os olhos do CEO, não do homem que riu com ela por causa de uma torrada queimada. A essa altura, Sara, a verdade não importa mais. O que importa é a narrativa. E a narrativa é que eu sou um tolo e você é uma golpista. Meus acionistas estão em pânico. A mídia está nos crucificando. Então é isso? Ela perguntou, a voz quebrando. O que as pessoas pensam, né? O que seu pai manda é mais importante do que nós? Ele evitou o olhar dela, uma covardia que a feriu mais do que todo o resto. Acho que seria melhor nós darmos um tempo, até a poeira baixar. Dar um tempo. A frase mais fria e cruel de todas. Era o fim. A esperança que floresceu na noite anterior murchou e morreu em um instante. A luta se esvaiu dela. Não havia mais nada a dizer. Ele havia feito sua escolha. E não era ela. Com uma dignidade nascida da dor mais profunda, ela enxugou as lágrimas. Entendi, ela sussurrou. Adeus, Rafael. Ela abriu a porta e saiu do carro, fechando-a suavemente atrás de si. Rafael não se moveu. Ele apenas a observou pelo retrovisor, andando pela beira da estrada, os ombros tremendo com soluços silenciosos. E foi nesse momento que a máscara dele se quebrou. A imagem dela, se afastando, pequena e devastada, o atingiu com a força de um trem. O que ele tinha feito? Ele tinha acabado de mandar embora a única coisa real, a única luz em sua vida solitária, por causa de um escândalo de relações públicas, por causa de seu pai. Ele bateu no volante com o punho. Um som surdo de agonia. O rosto do CEO se desfez, revelando o homem apavorado por baixo. Apavorado com a enormidade de seu erro. Ele não tinha apenas partido o coração dela. Ele tinha acabado de destruir o seu próprio. Os dias que se seguiram foram um inferno para Rafael. Ele se sentava em seu escritório imponente, o mesmo lugar onde um dia se sentiu o rei do mundo, e agora se sentia um prisioneiro. A vitória sobre Luana e a contenção de danos na mídia não significavam nada. Ele tinha vencido a guerra dos negócios, mas perdido a única coisa que importava. Ele ligou para Sara dezenas de vezes. O número ia direto para a caixa postal. Ela o havia bloqueado. Ele foi até o prédio dela, mas não teve coragem de subir. O que ele diria?
Que palavras poderiam consertar o que ele havia quebrado com sua covardia? Uma semana depois, olhando para uma pilha de relatórios financeiros sem sentido, ele teve uma ideia. Uma ideia desesperada, humilhante e talvez por isso mesmo perfeita. Ele não podia invadir o mundo dela, mas talvez pudesse, com muita paciência, fazer com que ela viesse até o dele. Mariana, ele chamou sua assistente pelo interfone. Sim, senhor Rafael. Peça um almoço para mim, daquele restaurante O Cantinho da Vila. Era um lugar simples, que ele sabia que estava na área de entrega de Sara. Mas, senhor, o senhor tem uma reserva no... Cancele a reserva, peça a comida e coloque uma gorjeta bem generosa. Ele fez isso no almoço e no jantar. No dia seguinte, a mesma coisa. E no outro, e no outro. Sacolas e mais sacolas de comida chegavam. Entregadores diferentes apareciam, e a cada vez o coração de Rafael afundava um pouco mais em decepção. Sua assistente o olhava como se ele tivesse perdido o juízo. Na tarde do quinto dia, ele já estava quase sem esperanças. O interfone tocou. Senhor, sua entrega chegou. Ele caminhou até a recepção, o coração pesado, esperando ver mais um rosto desconhecido. Mas era ela. Sara estava parada ali, usando o uniforme da empresa de entregas, segurando uma sacola de papel. Seu rosto era uma máscara de profissionalismo frio, mas seus olhos, quando encontraram os dele, revelaram um lampejo de dor e surpresa. Sua entrega, senhor, disse ela, a voz baixa e formal estendendo a sacola. Ele não a pegou. Sara, espere. Eu estou trabalhando, ela disse, tentando se afastar. Com licença, preciso ir. Ele se moveu, bloqueando seu caminho. O mesmo corredor onde ele a defendeu da primeira humilhação. Funcionários curiosos começaram a diminuir o passo, observando. Por favor, ele implorou. 5 minutos. É tudo o que eu peço. Eu não tenho nada para falar com você, ela respondeu, a mágoa evidente em sua voz. E então, ele fez a única coisa que podia. Na frente de sua assistente, de seus funcionários, de qualquer um que passasse pelo lobby de seu império, Rafael se ajoelhou. Não em um joelho, como em um pedido de casamento, mas nos dois, em um gesto de rendição total e absoluta. Houve suspiros chocados ao redor deles. Sara olhou para ele atônita, o queixo tremendo. Eu sei que não mereço seu perdão, ele disse olhando para cima, a voz embargada, quebrada. Eu sou um covarde. Eu sou um idiota. Eu sou um fraco que se esconde atrás de dinheiro e poder. Eu joguei fora a coisa mais real e bonita da minha vida por causa do barulho, das manchetes, do meu orgulho estúpido. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, sem vergonha. A noite na pousada, a torrada queimada, o senhor na cadeira de rodas. Aquilo era real. O que eu disse naquele carro foi a maior e mais nojenta mentira que eu já contei. A verdade, Sara. A única verdade que importa no mundo inteiro é que eu te amo. Ele estendeu a mão sem ousar tocá-la. Eu não me importo com a mídia. Eu não me importo com os acionistas. Eu não me importo com o meu pai. Eu só me importo com você. E com o Heitor. Eu amo você, Sara. E eu fui um tolo por não ter lutado por nós. Me perdoa. Por favor, me dê só mais uma chance. Uma chance de provar que eu posso ser o homem que você e seu filho merecem. Sara chorava abertamente agora, as lágrimas escorrendo e pingando na sacola de papel que ela ainda segurava. Todo o orgulho, toda a dor, toda a raiva que ela sentiu, derreteram diante da visão daquele homem poderoso, completamente desfeito a seus pés. Ela viu em seus olhos não a performance de um CEO, mas a agonia de um homem que amava e sabia que tinha errado. Ela assentiu, incapaz de falar. Por favor, Sara, diga alguma coisa, ele sussurrou. Levanta, Rafael. Ela finalmente conseguiu dizer, a voz embargada. Ele balançou a cabeça. Só se você disser que me perdoa. Um sorriso trêmulo e molhado brotou nos lábios dela. Eu te perdoo. Agora levanta daí, seu idiota. Você está fazendo uma cena. Ele se levantou, o rosto banhado em lágrimas e alívio. E sem se importar com a plateia que os observava, ele a puxou para seus braços, derrubando a sacola de comida no chão, e a beijou. Um beijo de desespero, de perdão, de um novo começo.
E timidamente os funcionários no lobby começaram a aplaudir. 3 meses depois, o sol de fim de tarde banhava um jardim florido com uma luz dourada. A cerimônia não era grandiosa, mas era cheia de risos e de uma alegria palpável. Na frente do altar improvisado, o Heitor, usando um pequeno terno, caminhava orgulhosamente, jogando pétalas. Eu, Rafael, disse ele, os olhos nunca deixando os de Sara, prometo nunca mais deixar a poeira baixar. Prometo sempre lutar por nós na tempestade e na calmaria. E prometo te amar, e ao Heitor, para sempre. Eu, Sara, disse ela, as lágrimas agora de pura felicidade. Prometo sempre te lembrar de rir das torradas queimadas e de nunca, nunca mais. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Rafael não apenas beijou a noiva. Ele se abaixou, pegou o Heitor no colo e beijou Sara com o filho deles abraçado entre os dois. Ali, sob o sol dourado, não estava mais o CEO e a entregadora. Estava uma família. A família real, barulhenta, imperfeita e maravilhosamente feliz que ambos, secretamente, sempre desejaram.